Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com vocês a pedidos, aprofundar mais no que é autoconhecimento. Como que é isso de se autoconhecer? Como que se dá esses processos? Como eu atuo com a psicanálise, eu queria pontuar o autoconhecimento a partir da psicanálise. Primeira coisa que a gente pode pensar a partir disso é que o autoconhecimento envolve um desejo de saber para que você possa se deparar com o que você desconhece em si mesmo. Então, o processo de autoconhecimento envolve o que você desconhece, que são as questões inconscientes. Então, é preciso de um desejo de saber sobre essas questões inconscientes que você desconhece para poder abrir um espaço para elaboração e aí você poder se autoconhecer, como muitos dizem aí no senso comum. E o que é isso da gente desconhecer algo em nós mesmos, desse inconsciente? Como que é isso? Como eu já falei várias vezes aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, nos vídeos sobre o inconsciente, ele é muito além daquilo, por exemplo, que está nos comportamentos, daquilo que é observável, e por isso, muitas vezes, ele não é percebido ou passa imperceptível por muitas pessoas, mesmo ele se tentando fazer consciente e escapando de diversas formas, na fala, nos atos, enfim. E dentro disso, eu queria destacar 4 processos, talvez, principais aí que a gente pode dizer, que estão no consciente e que a gente desconhece. Que é o desejo, o gozo, o sintoma e a defesa. Começando com o desejo. Por exemplo, você pode saber quais são os seus propósitos, o que você quer na sua vida, onde estão os seus interesses, mas isso é muito diferente do desejo da ordem inconsciente. O desejo, ele é diferente de querer, e muitas vezes isso pode ainda entrar em contraponto, a gente pode querer uma coisa diferente do que a gente deseja. Vou dar um exemplo bem sutil, é claro que é muito mais complexo que isso, mas, por exemplo, você pode querer, entrar numa dieta alimentar, mas você pode desejar comer coisas gostosas, coisas gordurosas, coisas com muitas calorias. Então, o desejo, muitas vezes, ele entra em contraponto com o que a gente quer. Só que esse desejo que eu falei, por exemplo, de comer coisas gostosas, pode entrar na ordem do gozo, que já é outra questão. Mas o principal sobre o desejo é que ele vem da falta, daquilo que está faltando, e ele nos permite caminhar. Só que muitas pessoas mantêm os desejos delas insatisfeitos durante a vida, para poder continuar desejando, para manter o desejo vivo. Então, muitas vezes é muito mais o desejo do desejo do que qualquer outra coisa. Claro, assim, em determinados casos, tem exceções aí, mas eu tô falando isso para vocês já irem entendendo um pouco o que tá por detrás dessa questão do desejo, como que isso é muito complexo e vai depender, da singularidade de cada um. Tem o desejo insatisfeito, tem o desejo da ordem do impossível, tem pessoas que não têm desejo, enfim, é muito complexo, mas isso vai afetar, influenciar os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes, enfim, tem muita coisa por aí que gira em torno desse desejo. Agora o gozo. O que é o gozo? Eu já elaborei sobre isso várias vezes, mas ele é da ordem do excesso. É aquilo que pede mais e mais e mais e mais e mais e mais, sem ponto de basta, sem fim, levando a gente a ciclos de repetição em nossas vidas. Só que esse gozo, ele é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele pode envolver um certo prazer, ele também envolve um desprazer. Vamos supor, mais uma vez, um exemplo, mas que tem muito além disso, muitas possibilidades de formas de gozar na vida. Mas um exemplo que eu acho que fica mais claro é a relação, por exemplo, de um viciado com a droga. Ele quer aquela droga, ele quer usar mais e mais e mais e mais, ao mesmo tempo que aquela droga proporciona um prazer para ele, proporciona ao mesmo tempo um desprazer, que é esse vício, que vai gerando também um desconforto, mal-estar, enfim. Então, o gozo é muito dessa ordem, e ele pode ser muito sutil também. A gente pode ter gozo com alimentação, por exemplo, compulsões alimentares muitas vezes dizem de algo da ordem do gozo. Pode ter gozo em relacionamentos
problemáticos, enfim. Mas é claro que, como eu disse, existem inúmeras possibilidades, mas olha como que isso, esse gozo da ordem do inconsciente, pode também afetar a nossa vida, sem que a gente perceba. Outra coisa importante da ordem do inconsciente é o sintoma. O sintoma ele pode vir no corpo, na forma de doenças, de mal-estar sentidos fisicamente, ele pode vir nos atos, ele pode, enfim, ter diversas formas de aparecer, pode vir nos comportamentos, por isso que muitas vezes, né, existem esses chamados de transtornos, né, nesses manuais de doenças mentais, que na verdade não são nada mais, nada menos do que sintomas. E o sintoma, muitas vezes, é uma solução que a pessoa encontrou para lidar com certa questão em sua vida. E como eu falei, né, já em outros vídeos sobre a psicanálise, dessa questão de ver o sintoma como uma solução, então um trabalho em torno do sintoma é diferente, é muito além de tentar acabar com o sintoma. E se entender o lugar desse sintoma na história de cada um, para que a pessoa possa elaborar sobre isso e encontrar talvez outras soluções para além desse sintoma, ou saber fazer algo diante desse sintoma. Porque não adianta tratar o sintoma sem entender o que está causando esse sintoma. Não adianta tirar o sintoma, porque senão outra coisa vai entrar no lugar. Então é muito importante entender o lugar desse sintoma na história de cada um. Outro aspecto importante que eu gostaria de falar é sobre a defesa. Não são todos os casos em que nós vamos lidar com defesa, mas eu acho muito importante falar sobre isso aqui porque é de fato muito comum. Mas o que é a defesa? Muitas vezes a defesa é uma forma da gente evitar de lidar com as frustrações, em se haver com a nossa falta, com os furos que existem, com, né, esse acaso que a gente chama, né, de real. Enfim, tem várias formas dessa defesa aparecer. Mas um exemplo clássico é quando a pessoa está com dificuldade de se envolver emocionalmente ou de se inserir em um relacionamento amoroso com uma outra pessoa. Porque ela cria uma defesa, talvez diante de um trauma que ela viveu, de um relacionamento muito problemático, e aí ela começa a se fechar e se privar de, né, se envolver nessas relações, muitas vezes de forma inconsciente. Na consciência, pode ser que ela queira, né, estar na busca desse relacionamento, de se envolver com essa pessoa, mas algo, talvez mais forte do que ela, podemos colocar assim, faz com que ela se barre, com que ela se feche, e muitas vezes se trata de uma defesa. Enfim, já abordei muitos pontos aqui, não quero prolongar o vídeo, mas olha como a nossa mente é complexa, principalmente quando trata-se de questões inconscientes. Por isso é muito importante se autoconhecer nesse sentido de, no encontro com o inconsciente, a partir de um processo na psicanálise, a partir de falar mais sobre as suas questões e conseguindo elaborar. Então, a partir desse encontro com o inconsciente, a pessoa pode ir se deparando com tudo isso que ela desconhece em si mesma, que vai envolver os desejos, o gozo, a repetição, as defesas, o sintoma. E a partir do momento que ela se conscientiza mais sobre isso que se passa com ela mesma, da ordem do inconsciente, ela pode encontrar formas de saber fazer diante disso. Muitas vezes fazendo um menos, né, sabendo reduzir algo dos seus atos, né, dos seus comportamentos, sabendo manejar algo, né, dessa redução do gozo que a gente chama. Mas também ela pode encontrar outras soluções e sabendo fazer, sabendo lidar com isso. Veja bem, não é acabar com isso. Sempre vão ter questões estruturais que não se acabam. Né? Mas eu não tô falando isso assim para falar não existe cura. Não é bem por aí. A cura também pode ser no sentido de saber lidar com isso, né? Saber reduzir isso ao osso, né? Que é o irredutível da questão, e sabendo lidar com isso. Enfim, é isso. Não vou prolongar muito o vídeo, acho que já falei demais, espero que tenha ficado claro e não muito confuso, porque é de fato um assunto muito complexo, que envolve diversos fatores, mas espero que tenha dado para entender melhor o que é isso de se autoconhecer. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, e se tiver qualquer dúvida, sugestão ou comentário, fique à vontade.